Hoje vou explicar um filme de suspense e drama chamado Monolith. Spoilers à frente. Atenção e cuidado. O filme começa com um anúncio de uma marca de carros futuristas chamada Monolith. O apresentador do anúncio afirma que o carro é premiado como o carro mais seguro do mundo e tem uma série de características de segurança únicas. Ele afirma que o carro é extremamente moderno e tem várias características, como vidros inquebráveis, pneus resistentes, carroceria rígida e muito mais, para garantir a segurança do veículo, corpo rígido e muito mais para manter os seus condutores a salvo de todos os roubos e danos possíveis. Um aplicativo de smartphone conectado à IA é usado para controlar todos os recursos enquanto está dentro do carro. Um assistente virtual chamado Lilith ajuda a interagir com a interface do utilizador do automóvel. Na cena seguinte, podemos ver uma mãe a transportar o seu filho dentro do mesmo carro com o IA para a casa da avó. Ao falar com a assistente de IA, Lilith, ficamos a saber que o nome da mãe é Sandra e que o seu filho de 2 anos se chama Davi. O seu marido, Carl, é um piloto que não pode juntar-se a eles devido à sua agenda preenchida. O carro é tão avançado que até consegue detectar o peso dos passageiros dentro do veículo. Mais tarde, Carl telefona a Alice e informa que está no aeroporto central depois do seu serviço e que tem muitas saudades deles. Nesse momento, alguém bate à porta e Carl despede-se e sai. Entretanto, Davi começa a ficar agitado e Sandra dá-lhe o seu smartphone para o manter ocupado. Passado algum tempo, Sandra para numa estação de serviço na berma da estrada. De seguida, leva Davi para a casa de banho e muda-lhe as fraldas, enquanto se vêem algumas raparigas a rir. A bomba de gasolina, a estação de serviço tem também um supermercado, onde Sandra compra ao filho os seus petiscos preferidos. Enquanto paga ao balcão, Sandra repara que alguém está a tentar assaltar o seu carro lá fora. Em vez de ficar preocupada, em vez de se preocupar, saca do seu smartphone e tranca o veículo utilizando a aplicação inteligente. Como a Sandra está ocupada a inspecionar a situação, nem sequer repara que Davi se separou dela. Quando se apercebe de que Davi está perdido, grita e procura-o pelo supermercado. Corre para a rua e até telefona a um estranho, presumindo que Davi está com ele. Ela parece estar completamente assustada até encontrar Davi com as mesmas 3 senhoras que tinha encontrado anteriormente na casa de banho. Sandra coloca imediatamente Davi no seu carro e ativa o modo de segurança. Isto faz com que ela se desligue do que está a acontecer lá fora e finalmente respira de alívio. Depois de sair da estação de serviço, Sandra tem ainda uma longa distância a percorrer até chegar à casa da sogra. Devido à longa viagem, Sandra sente-se aborrecida e decide telefonar à sua amiga de infância, Jessa, para saber como está. Jessa recebe a chamada e informa de que está perto do aeroporto central, num hotel. Sandra conta ainda a Jessa que tem estado hospedada no hotel com Carl. Sandra fica devastada com a revelação de que a amiga está a ter um caso com o marido. Fica tão frustrada que nem sequer se dá ao trabalho de entrar em casa da sogra depois de chegar à entrada. Continua a telefonar a Carl, mas ele não atende e finge que está ocupado. Farta das mentiras, Sandra decide resolver o assunto com as suas próprias mãos e parte em busca de Carl no aeroporto central de Los Angeles. No caminho, um quadro mostra que a distância até Los Angeles é de cerca de 320 quilômetros. Passado algum tempo, Lilith, a IA inteligente, menciona que houve um acidente grave na autoestrada principal, o que os vai atrasar. Ela sugere então que Sandra apanhe a estrada de circunvalação, o que lhes poupará muito tempo. No entanto, a IA também menciona que a estrada está deserta e quase não tem passageiros. Sandra, que está determinada a confrontar o marido, não pensa 2 vezes e toma o caminho alternativo. Mais tarde, escurece e Sandra começa a sentir dificuldades em conduzir o carro. O nevoeiro no caminho também se intensifica, o que afeta a sua visão da estrada em frente. No caminho, não encontra povoações humanas, nem outros veículos. No entanto, encontra uma subestação elétrica situada no meio do nada. Ela olha para o local, mas logo se afasta. O local é tão deserto que os únicos seres presentes são animais selvagens. De repente, Sandra, nervosa, perde a concentração e choca com um veado que tentava atravessar a estrada. Por causa da colisão,
Davi começa a chorar e, como sempre, Sandra dá-lhe o seu smartphone para o acalmar. De seguida, sai imediatamente para ir ver o animal. O veado está preso debaixo da parte da frente do carro e, por causa disso, Sandra não consegue avançar com o carro. O veado está preso por baixo da parte da frente do carro e, por causa disso, Sandra não consegue avançar com o carro. Enquanto Sandra está a tentar perceber a situação, esquece de que deixou Davi sozinho no carro. Entretanto, enquanto Davi está a brincar com o telemóvel, abre acidentalmente a aplicação iCar. Ele move o dedo pela aplicação aberta e, sem que Sandra se aperceba, ativa a função VoIP do automóvel. Esta funcionalidade protege os passageiros de todo o tipo de perturbações e perigos. Sandra apercebe-se da gravidade da situação e tenta o seu melhor para abrir a porta. Mas já é demasiado tarde. Como a Sandra está fechada fora do carro, tenta ao máximo fazer com que o Davi, de 2 anos, desligue o modo de cofre, mas ele não entende uma palavra e continua a brincar com o telemóvel. Mais tarde, Sandra entra em pânico e começa a gritar com o miúdo, o que o assusta, e ele deixa cair o smartphone debaixo do banco. Aqui, Sandra fica a saber que as características do carro Manalit não são apenas um anúncio, mas também funciona na realidade. Mesmo quando Sandra tenta partir o vidro com uma pedra, não se vê um único arranhão no vidro da janela. Vendo que todos os seus esforços foram em vão, Sandra decide procurar outras opções. Começa a caminhar de volta para a subestação elétrica que tinha visto antes. Depois de alguma caminhada, chega à estação, salta a vedação e grita por socorro. No entanto, não obtém qualquer resposta e a estação parece estar vazia, sem trabalhadores presentes no momento. Depois disso, Sandra entra numa das salas e encontra lá dentro alguns objetos necessários. Ela pega uma lanterna para usar à noite e uma chave inglesa grande para ajudar a partir o vidro do carro trancado. Ao sair da subestação, Sandra apercebe-se de um animal selvagem que a segue. Quando Sandra corre para trás, um coiote ataca e ela sobe para o tejadilho do carro. Apesar dos seus esforços para assustar o animal, este não se deixa intimidar. Numa última tentativa, Sandra começa a bater no carro com a chave inglesa e o alarme começa a tocar, o que faz o coiote recua. Nessa altura, Sandra repara que Davi está a ter dificuldades em respirar. Apesar da situação, ela consegue acalmar Davi e ele começa finalmente a respirar e adormece rapidamente. Depois de pensar um pouco, Sandra também fica cansada e adormece no capote do carro. No dia seguinte, Sandra acorda quando o sol já está a brilhar. De imediato, apressa-se a verificar o estado de Davi dentro do carro. Encontra Davi fraco devido ao seu estômago esfomeado e à desidratação. Uma das características do carro também mostra a temperatura do ambiente, que parece estar a aumentar lentamente. A condição é uma maldição para Sandra, pois o local é completamente isolado, sem humanos por perto. Sandra decide então procurar ajuda e segue a estrada. Apesar de estar muito desidratada, continua a caminhar a longa jornada. Ela também conhece os riscos de deixar Davi sozinho no carro sobreaquecido. Mas não tem outra hipótese senão procurar ajuda. Felizmente, encontra um rio onde beber e se limpa. Depois de recuperar o fôlego, continua a sua viagem e depara-se com colinas íngremes ao longo do caminho. Depois de caminhar vários quilômetros, Sandra encontra finalmente um antigo aeródromo, onde descobre um jato. Entretanto, a temperatura dentro do carro Manalit aumenta, fazendo com que ele ligue instantaneamente a ventoinha de arrefecimento de emergência. Depois de chegar ao jato abandonado, Sandra entra no seu interior e descobre algumas bebidas alcoólicas, um galão de gasolina, um isqueiro e um par de pneus de avião sobressalentes. Ela consome um pouco de álcool e imediatamente reúne os itens necessários. Depois disso, Sandra usa a gasolina para queimar os 2 pneus na esperança de atrair ajuda. De seguida, pega no galão e enche-o com a água do rio. Lentamente, Sandra caminha de volta ao local